Obrigado, Senhor, por esses dízimos e ofertas. Profetizamos a prosperidade do Senhor sobre a tua igreja. Conforme diz a tua palavra, que o Senhor abriria as janelas dos céus e derramaria bênçãos sem medida, em nome de Jesus. Pai, eu me coloco diante do Senhor nesse momento, ó Santo Espírito de Deus, pedindo a ti, Senhor, sabedoria, autoridade, discernimento. Eis-me aqui, Espírito Santo, usa-me a falar à tua igreja aquilo que o Senhor quer, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Atos dos Apóstolos. Capítulo 9. A partir do verso 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do verso 1. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. E os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Queridos, deixa eu falar para você um pouquinho aqui sobre o personagem que nós estamos lendo nesse momento. Saulo de Tarso. Judeu, de uma seita, de uma linhagem dos judeus chamado fariseu, conhecedor da lei, religioso, entendia de tudo que se dizia na palavra, naquele momento, e era um homem levantado para perseguir os cristãos. O chamado dele e a vocação dele, que aquilo que ele entendia como certo e correto, era acabar com o cristianismo. Porque o cristianismo estava crescendo e a tendência é que confrontava com o judaísmo, com aquilo que ele achava que era o correto. E Saulo então levanta-se, é levantado para perseguir os cristãos, prender os cristãos. Foi um dos homens que estava quando Estevão foi apedrejado e morto. Estevão, o primeiro diácono da igreja. Um homem que conhecia a lei, que entendia da lei. E aquilo que ele achava que era o correto, ele fazia. Que era o quê? Acabar com os cristãos, aqueles que estavam indo de afronta com aquilo que ele achava que era correto, o judaísmo. Porque para os judeus, Jesus não tinha voltado ainda. O Messias não tinha chegado. Como que o Messias poderia vir dessa maneira? Não. O Messias ele teria que vir como Davi, um rei poderoso, não nessa humildade. E Jesus também já tinha morrido para ele. Mas o cristianismo estava crescendo.
E ele é levantado para perseguir os cristãos. E aonde ele ia, ele prendia e perseguia todos aqueles que proferissem a fé ou que se convertessem ao cristianismo. E ele então é enviado, pede uma permissão para ir à cidade de Damasco, para ir atrás dos cristãos, porque lá em Damasco havia um grande número de cristãos se convertendo. E ele disse: eu vou até lá e vou prender, vamos acabar com isso. E ele é enviado, e ele vai para Damasco. E na sua viagem até Damasco, acontece algo com ele. Acontece algo com Saulo. De repente ele vê uma luz muito forte. De repente ele escuta uma voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E essa voz também, e essa luz, e o que estava acontecendo, ele chega e cai por terra e fala: quem és tu? Quem está falando? Eu sou Jesus, a quem você faz o que, queridos? Persegue. De repente, querido, Saulo, ele tem um encontro pessoal com aquele que ele estava perseguindo. De repente, Saulo tem um encontro pessoal com Jesus Cristo. De repente, ele sai do seu lugar, da sua cidade, e é enviado para perseguir aqueles que adoravam o seu nome. E de repente, naquele que ele estava perseguindo, ele tem um encontro pessoal com Jesus Cristo. E naquele momento, naquele encontro pessoal, o que acontece com ele, queridos, que nós acabamos de ler aqui? Ele fica o quê? Cego. Ele fica cego. Amados, é necessário nós termos um encontro pessoal com Jesus. Eu não sei se você já teve um encontro pessoal com Jesus. Eu não sei se você já teve esse encontro pessoal com Ele. Preste bem atenção. Quando se fala pessoa, pessoa como é que é mesmo? É a primeira pessoa do... Como é que é em português que diz mesmo? Isso é bom, né? Primeira pessoa do singular. Significa que então, se eu tiver um encontro com a pessoa da pastora Ana, significa que eu tenho um encontro com ela pessoalmente. Correto? Amém, igreja? Paulo, ele teve um encontro pessoal com Jesus. Saulo, você já teve um encontro pessoal com Jesus? De repente nós estamos na igreja, nós frequentamos o domingo a igreja, viemos à igreja, lemos a Bíblia, o meu pai e a minha mãe é crente, meu pai e minha mãe é um homem, uma mulher de Deus, eu frequento a igreja, mas eu nunca tive um encontro pessoal com esse homem chamado Jesus Cristo de Nazaré. E é necessário nós termos esse encontro pessoal. E o interessante, amados, é como que Deus encontra cada um. De que maneira Deus encontra cada um. E é interessante como que Deus teve esse encontro pessoal com Saulo. Para que Saulo viesse a crer em Jesus, foi necessário ele ficar cego. Um religioso que conhecia a lei, que sabia o que era verdade e que achava na sua religiosidade que aquilo que ele estava fazendo era o certo. E aí ele fica cego, correto? Vamos continuar? Onde eu parei? No 9, não é isso? A partir do verso 10 agora. Olha o que diz aqui. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome.
Mas o Senhor disse: vai, preste bem atenção, verso 15, queridos. Vai, porque este é para mim um instrumento, o quê? Escolhido, diz assim comigo, escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu a caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique, o que, queridos? Diga assim comigo: cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que de umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Queridos, preste bem atenção em algo aqui. Ele tem um encontro pessoal com Jesus, fica cego, é levado para uma casa, ele fica ali durante 3 dias de jejum, clamando ao Senhor. O Senhor chega para um dos seus discípulos, chamado Ananias, e fala assim: Ananias, vai em tal lugar, nesse endereço, porque tem um homem lá que eu quero que você ore por ele. Pois não, Senhor, quem é esse homem? Saulo de Tarso. No way. Ali não vou não, Deus. Como não vou? Tá matando os crentes. Você acha que eu vou lá? Vou não. Aquele lá, Deus, manda fogo, mata, consome, Deus. Mas ali eu não vou botar minha mão não. Porque aquele ali não tem jeito não, Deus. Aquele ali, ó, ele tá matando o crente, tá prendendo o crente. Você acha que eu vou lá, Deus? E Deus fala o que para ele? Vai, por quê? É um instrumento escolhido por mim para levar o evangelho, para pregar para os reis, para pregar para os gentios, para pregar para os judeus. Amados, é interessante, queridos, a maneira como Deus trabalha. Deus não vê como nós vemos. Deus vê o potencial de cada um. Nós vemos as falhas, nós vemos o exterior, nós vemos os erros, nós acusamos, mas Deus vê o potencial de cada um de vocês. Quando Deus olhou para Saulo, ele viu em Saulo o potencial que existia naquele homem. Sabe por quê, queridos? Ele fazia o que ele achava que era correto, o que ele aprendeu desde pequenininho. Ele era um religioso. Ele achava que aquilo que ele estava fazendo era o correto. E quantos de nós nascemos na religiosidade? Que aprendemos, que achamos que tudo que nós aprendemos é a verdade. Que achamos que tudo aquilo que nós fazemos, ou que foi ensinado por nós, pelos nossos antepassados, é o correto. Mas aí um dia, queridos, nós encontramos a Jesus. E as escamas dos nossos olhos caem. E aí nós começamos a conhecer a verdade. Amados, se chegassem para você hoje e falavam assim, ó, estão perseguindo, matando o crente ali, você vai lá pregar para ele. Você iria? Não iríamos. Não iríamos porque nós não pregamos nem para as pessoas que trabalham com a gente. Quantos agentes secretos de Jesus nós temos aqui? É verdade, queridos. Tem pessoas que trabalham com pessoas aqui há 25 anos, a pessoa não sabe que ele é crente. Agente secreto do Senhor. 007 do Senhor. Ele disfarça, ninguém sabe que ele é crente. Não, eu vou falar uns palavrão porque aí ninguém vai nem saber. Vou ter umas atitudes incorretas lá fora porque ninguém vai saber que eu sou crente. Misericórdia, não é verdade? Agente secreto do Senhor. Nem ele mesmo sabe que ele aceitou a Jesus. As pessoas nem sabem que nós somos crentes lá fora por causa das nossas atitudes. A atitude do mundo é pior do que a nossa.
Mas nós esquecemos, queridos, que quem nos tirou lá de fora e um dia nos encontrou foi Jesus Cristo. E o grande problema, queridos, do crente, vou colocar crente porque fica mais fácil para nós entendermos, é achar que somos santos demais. É achar, queridos, e esquecer do nosso passado. E começamos a julgar as pessoas e condenar as pessoas por causa das atitudes. Nós esquecemos que nós já fomos para balada. No meu tempo era discoteca, agora é balada, né? Não é verdade, Reginaldo? Como que é o nome da balada que está bombando agora mesmo? É a... Passou. No meu tempo era discoteca, agora é balada, não é verdade? Danceteria é mais tempo para trás ainda. É mais ainda. Isso aí é... E nós esquecemos, queridos, quem nós fomos no passado. Nós nos achamos santo demais. E condenamos as pessoas. Quantos crentes que são juízes, que julgam as pessoas por causa do jeito de maneira de andar, de vestir, da tatuagem, do piercing, ou da maneira como ela se comporta. E esquece que essa pessoa precisa encontrar Jesus Cristo. E que nós somos o canal para essa pessoa. Quantos de nós que julgamos a pessoa sem ela conhecer Jesus, se nós levarmos a palavra de Jesus para ela? Mas já condenamos a atitude, a maneira que ela anda, a maneira como ela se veste. E esquecemos de onde Deus nos tirou. Parece que nós nunca fizemos nada, né? Parece que nós sempre fomos santos e santos demais. Queridos, tem crente que é tão santo que ele não gosta que ninguém ora com ele. Ele mesmo ora por ele mesmo. Eu me abençoo, aleluia. Tem crente que é tão crente que ele não gosta que ninguém entrega profecia. Ele que tem que entregar a profecia. Coitado. Já está no sal. Não aceita que ninguém fale com ele, que venha me ensinar para ele, porque ele se acha o sabidoso. Crente velho se torna cascudo. E Deus usa as crianças para falar conosco. Deus usa o ímpio para falar conosco. E nós julgamos, queridos. Assim fez Ananias. Ali eu não vou orar não, Deus. Para aquele ali eu não vou orar não. Deus falou assim, eu tenho algo. Ele é um escolhido para mim. Eu vou usar o potencial que esse homem tem na minha obra. Sabe, amados, eu não sei de onde Deus te tirou. Eu não sei como Deus te resgatou. Mas Deus tem algo para a tua vida. Deus tem um potencial. Ele olha para você, quando ele vê para você, ele vê em você o seu potencial. Ele não vê em você a sua fraqueza. Ele vê naquilo que você é forte. E Ele quer usar você desta maneira. E o Deus que eu conheço, queridos, Ele pega o desprezado, Ele pega aquele que é rejeitado, Ele pega aquele que é condenado pela sociedade e transforma esse em vaso de honra. Esse é o Deus que eu conheço. Se eu colocar aqui o meu passado para você, pode escandalizar. É por isso que eu amo Jesus. Porque eu sei de onde Deus me tirou. E por amar Ele, queridos, e por saber de onde Ele me tirou, é que eu tenho essa paixão por Jesus. Infelizmente, muitas pessoas são retiradas e recebem e caem as escamas, mas não conseguem compreender o amor de Jesus e viver essa paixão por Jesus. Mas tornam-se juiz julgando os outros, sendo quando na realidade nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós estamos aqui para amar, queridos. Se nós pegarmos aqui, nós vamos ver aqui um monte de ex. Aqui a igreja está cheia de ex. Transformados, lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Condenação não existe mais para a minha vida não, porque o Senhor já pagou o preço pela minha vida. Também não há para a sua vida. Não importa o que você foi no seu passado. Importa o que você vai ser hoje e daqui para frente na sua vida com Cristo. Chega de condenação, já tem o capeta para nos condenar, mas deixa ele com Jesus. Lembra ele do futuro dele. Porque, querido, a minha vida é com Deus. E o meu futuro é glorioso com o Senhor Jesus. E assim tem que ser a sua vida. Sabe, queridos,
naquele dia em que Saulo teve esse encontro com o Senhor Jesus, ele fez algumas grandes descobertas. A primeira descoberta que ele fez é que Jesus está vivo. Quando nós temos um encontro pessoal com Jesus, nós descobrimos algo. Ele não está aqui não. Quando nós aceitamos Jesus e temos um encontro pessoal com Ele, nós vemos que Ele não está pregado na cruz. Ele venceu a morte. Ele está vivo. Porque é pessoal meu encontro com Ele. Então, se de repente você ainda não teve esse encontro pessoal e você acha que Ele está pregado na cruz aqui, é tempo de cair essas escamas dos seus olhos e falar assim: Ele ressuscitou e está vivo. Entende, amado? E Saulo, naquele momento, ele teve esse encontro. Ele teve essa grande descoberta, que aquele que ele perseguia estava vivo, ressuscitou, venceu a morte. Primeira descoberta. Também ele descobriu que ele era um pecador perdido. Pode colocar para mim, por favor, Filipenses capítulo 3, o verso 6 e 8. Filipenses capítulo 3, o verso 6 e 8. Quanto ao zelo, é esse mesmo. Perseguidor de quem? Quanto à justiça que há na lei irrepreensível, o 7. Mas que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de... Ele era um perseguidor da igreja, queridos. Ele estava perseguindo a igreja. Ele viu que ele estava em pecado, que ele estava perdido. Mas ele começou a ver, queridos, que ele diz assim, ó, mas para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Eu tive um encontro pessoal com Cristo. O meu pecado acabou. Agora, algo maravilhoso, queridos, que quando eu li isso daqui, é algo profundo e algo tremendo. Em Filipenses capítulo 3, o verso 12. Se você tiver a Bíblia, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Filipenses capítulo 3, o verso 12. Olha o que Paulo fala aqui, queridos. Não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui alcançado. Agora, olha o que diz a minha tradução. A minha tradução diz assim: fui conquistado por Jesus Cristo. Essa palavra, fui conquistado por Jesus Cristo. De repente você não consegue entender a profundidade disso. Queridos, de repente quando os mais jovens, eles sentem uma paixão por uma pessoa, ele faz de tudo para conquistar aquela pessoa, não faz? Sim ou não? É verdade. Porque existe uma paixão. Ele muda a maneira de vestir, ele muda a maneira de falar. Tem gente que vira até crente, começa a vir na igreja para conquistar a pessoa amada. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Jesus, Paulo fala assim, ó, eu fui conquistado por Jesus Cristo. Que maravilhoso, queridos. Eu fui alcançado por Jesus Cristo. Ele veio até mim. Ele me conquistou. Sabe, amados, eu não sei se você já foi alcançado por Jesus. Eu não sei se você já foi conquistado por Jesus. Queridos, quando você é alcançado por Jesus, quando você é conquistado por Jesus, Ele anda com você o dia inteiro, Ele fica com você o dia inteiro, e você exala o bom perfume de Cristo. Maravilhoso isso. E ele continua assim, olha, irmãos, quanto a mim,
não julgo havê-la alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha só, queridos, agora chega Paulo e fala assim: eu sou conquistado por Jesus, e eu caminho, eu prossigo para o alvo, eu prossigo para frente, eu prossigo para aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Imagina, amados, aquele que perseguia a igreja, aquele que caçava a igreja para prender a igreja, para destruir a igreja, torna-se, queridos, um pregador do evangelho. Tem uma paixão por Jesus tremenda. Fala do amor de Jesus, anda com Jesus, o viver dele é Jesus, o pensar dele é Jesus, o andar dele é Jesus, o dormir dele é Jesus, tudo para Cristo, porque ele foi alcançado, ele foi conquistado por Jesus. Sabe, queridos, muitos de nós não damos valor para isso, da onde o Senhor nos tirou. Tem pessoas que você fala com ela, conversa com ela, ela fala de Jesus de manhã, de tarde à noite. Tem pessoas que você conversa com ela, ela fala só de Jesus. Mas é porque ela sabe de onde Deus tirou ela, queridos. Ela sabe por quê? Sabe por quê? Porque ela foi conquistada por Jesus. Aquela religiosidade que existia em Saulo, queridos, das escamas, caíram. E ele viu a verdade. Ele viu que tudo aquilo que ele aprendeu para destruição, ele viu que, não, eu tenho que pregar. E de repente aquele que que estava perseguindo, começou a falar do amor de Jesus. Você consegue entender a diferença, amados? De repente, ali está aquela pessoa que zombava dos crentes, que falava mal da igreja, que falava mal de pastor, de repente está andando como os crentes, está vivendo como os crentes, está falando como crente. Só aconteceu isso comigo? Igreja, pastor, botar terno e gravata, carregar a Bíblia, domingo ir para a igreja? Ah, mas não vou mesmo. Deixar de tomar minha cervejinha? Se bem que tem alguns aí que precisa deixar, né? Não embriagueis mais com vinho, mas sim do Espírito de Deus. Fala, Deus! E de repente aqueles que falavam mal, aqueles que perseguiam, de repente começam a andar como os crentes, viver como o crente, adorar Jesus e ser ganhador de almas. Foi para isso que o Senhor nos chamou, queridos, para conquistar o reino. 1 Coríntios capítulo 13, olha que maravilhoso que ele diz aqui, queridos. Olha o que Paulo, depois de ser um perseguidor da igreja, ele chega e diz sobre amor. Aquele que prendia os cristãos fala sobre amor. Ele diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba.
Um homem que perseguiu a igreja, queridos. Um homem que era religioso. Começa a falar do amor. E lá em 1 Coríntios capítulo 9, volta um pouquinho. Quero ler algo para você. Verso 16. 9:16. Se eu anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se eu não pregar o evangelho. E se faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Nesse caso, a qual é meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o evangelho, para não me valer de direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, me fiz escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Preste bem atenção no que ele está dizendo aqui, olha. Porque eu, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como que se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Ao sem lei, como que eu mesmo fosse, não estando sem lei, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. O verso 22 é maravilhoso, que ele diz assim: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Deu para entender, queridos? E ele continua: tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm nos estádios, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Igual hoje o Cruzeiro ganhou do... Correi de tal maneira que os alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro eu também, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Presta atenção no 27, queridos. Mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Entende o que Paulo está falando aqui, queridos? Ele falou assim, olha, eu prego o evangelho. Não importa o lugar, não importa o momento. Se é para judeu, eu me faço como judeu, mas eu prego o evangelho. Se é para os tolos, eu me faço de tolos para com os tolos para pregar o evangelho. Se é para com os sábios, eu me faço de sábio e prego o evangelho. Para que toda essa minha pregação eu consiga ganhar alguns, eu consiga salvar alguns para Cristo. Mas ele prega o evangelho. Assim tem que ser você, assim tem que ser eu. Não importa o lugar, queridos. Nós temos que falar do amor de Jesus. Nós temos que pregar o amor de Jesus. Porque pregando, nós vamos conseguir salvar vidas, amados. Mas de boca fechada, sendo agente secreto do Senhor, nós não vamos conquistar ninguém. Quantas vidas estão se perdendo no Cape Cod? Não vamos para fora daqui. Quantas vidas estão se perdendo no Cape Cod? O que nós temos feito? Quantos jovens estão morrendo sem conhecer Jesus? O que você tem feito? Quantas pessoas onde você trabalha que necessita falar do amor de Jesus? E ele diz aqui assim, olha, eu esmurro meu próprio corpo para que eu não venha me achar desqualificado. Sabe o que ele disse que dizia aqui, queridos? Eu quebro a minha carne. Porque o pior do que o capeta é a carne. Eu esmurro a carne, eu bato na minha carne para que eu esteja em santidade. Queridos, nós temos que parar de julgar as pessoas e pregar o evangelho. Lá no Brasil, quando nós começamos uma empresa de telefonia celular, nós alugávamos a nossa empresa de um rapaz lá. E esse rapaz dava o dia do aluguel, esse rapaz entrava lá. E esse cara era a última pessoa que eu ia falar de Jesus, era essa pessoa. E eu falei, esse cara eu não falo de Jesus, o cara é arrogante, metido, não falo de Jesus. Mas graças a Deus pela vida da minha esposa, a pastora Zali.
Porque essa daí ela fala mesmo, não tem boca. E um dia esse cara chegou lá para receber o aluguel e ela negociou lá para baixar o aluguel e eu tô lá quieto, lá na frente. E eu sei que demorou a conversa lá. Eu falei, o que está acontecendo? Eu sei que ela pregou o evangelho para esse homem. Chegou de noite, lá está esse homem na igreja. Foi um espanto. É como se a igreja estivesse sozinho no canto aqui, a igreja toda para o outro lado. E de repente ele está ali sentado e o pastor vai lá e fala com aquele homem. E fala a vida dele inteirinha. E confronta ele, e Deus confronta aquele homem. 7 horas da manhã, hora que abriu o escritório, quem é a primeira pessoa que entra, o primeiro cliente? Aquela pessoa. Chega assim e fala assim, por que vocês falaram a minha vida para aquele homem? Mas não falei, nós não falamos nada. Então o que aconteceu lá? Aquilo que aconteceu ontem lá? Se tornou, queridos, um dos ganhadores de Cristo. Aquele homem foi apaixonado por Cristo, queridos. Ele falava de Jesus de manhã, de tarde, à noite. Não subjugue, queridos. Não julgue a pessoa. Não julgue, queridos. Pregue o evangelho. Não é da maneira que você pensa, mas é da maneira que Deus quer. Não é olhando para a pessoa, para o exterior da pessoa, mas é olhando como Cristo vê. Você tem valor para Cristo, não tem? Sim ou não? As pessoas lá fora também têm valor. Então não subjugue, querido, o valor dessa alma, dessa pessoa que está para Cristo. Tem muito valor para Cristo. Os que estão se perdendo têm muito valor para Cristo. Ele pagou um preço muito alto. Foi morte de cruz. Ele sofreu para que todos nós pudéssemos ter vida em abundância e vida eterna. Mas como aceitarão se não há quem pregue? Como? Você é um enviado a pregar o evangelho. Então pregue. Não espere e não ache que esse é o papel de pastor. Pastor pastoreia. Ovelha gera ovelha. Agora, ovelha que é estéril vai para o matadouro e engorda. Vocês prestaram atenção aqui em mim? Ovelha gera ovelha. Ovelhas férteis. Amém? Amém. Nós vamos estar preparando a nossa Santa Ceia, queridos. Enquanto eles preparam a Santa Ceia, eu quero ler uma passagem em 2 Coríntios, capítulo 11. Nós começamos lendo quando o Senhor Jesus chamou, ele falou assim: esse para mim tem o quê? Vá. E eu vou chamar ele para ele ver como que é o quê? Vocês esqueceram? Como que é sofrido, não é verdade? Vamos ler aqui comigo agora então. 2 Coríntios capítulo 11, o verso 23. São ministros de Cristo. Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalho, muito mais em prisões, em açoites, sem medidas, em perigos de morte, muitas vezes. Olha o que ele recebeu aqui, preste atenção, amados. 5 vezes recebi dos judeus 1/40 de açoites menos 1. Você sabe o que é isso? Pela lei do judeu, se a pessoa recebesse 40 chibatadas, parou. Entendeu? Ele recebeu 5 de 39. Deu para entender, amados? Quanto que esse homem apanhou? Ou não? Vamos continuando. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei a voragem do mar. De quem que nós estamos falando aqui, queridos? Em jornada muitas vezes, em perigos de rio, perigos de salteadores, perigo entre patrícios, dentro de casa ele está falando,
em perigos entre gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Onde eu parei, queridos? Me ajuda aqui. Obrigado. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem escandaliza, que eu também não inflame. Se tenho que gloriar-me no que diz a respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Amém, queridos? O verso 7, capítulo 12, verso 7, para nós terminarmos, para você entender. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então eu sou. Conseguiu entender? Paulo. E aí nós vemos os crentes hoje: Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, eu não aceito isso, Senhor. Não aceita? Não é verdade, amados? Ele foi chamado para pregar o evangelho, independente do que fosse, queridos. Com riqueza, na pobreza, sofrendo, sentindo dor ou não, a paixão dele era Jesus. Porque ele sabia de onde Jesus tirou ele. E a nossa paixão, qual é? Você foi conquistado por Jesus? Foi? Está disposto a pagar um preço? De levar o evangelho a todas as nações? De levar o evangelho àqueles que estão precisando? Se as suas escamas caíram dos seus olhos, amado, pregue o evangelho. Fale do amor de Jesus. Não importa se essa pessoa vai vir para a igreja hoje ou amanhã. Mas um dia o que você pregou, a semente que você colocou, ela vai brotar, vai dar fruto, queridos. E aí você vai ter galardão no céu. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: esse é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Pode orar pelo pão e pelo cálice. Ministério de louvor. Glorificado seja teu santo nome, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado por mais esse privilégio, Pai, que o Senhor nos dá de estarmos ceando, Pai, contigo. Obrigado, Pai, por esse pão, Pai, que simboliza o teu corpo. Obrigado, meu Deus, pela tua presença aqui nessa noite, Senhor. E que nunca, Pai, Senhor, nunca venha faltar a oportunidade, Pai, de estarmos ceando contigo. Glorificado seja teu santo nome, Senhor. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos ceando a tua mesa, ó Pai. Te agradeço, Senhor, pelo sacrifício, ó Pai, que foi derramado naquela cruz pelas nossas vidas, ó Pai. E por esse cálice, Senhor, que representa nova aliança no teu sangue, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai. Amém. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Pode partir o pão. A palavra de Deus diz, queridos: analise o homem a si mesmo e depois ceie. Esse é o momento de você estar diante de Deus, analisando a sua vida.
Aqui é o corpo e o sangue de Cristo, queridos. Nós estamos cumprindo o mandamento do Senhor que diz: fazer isso até que Ele volte. Amém? Quem pode ceiar? Todo aquele que é batizado nas águas e que está em comunhão com o Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Pegue o pão, pegue o cálice e esperemos uns pelos outros. Amém, amados? Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, Senhor, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Adorarei. Somente a ti. Somente a ti, Jesus. Continue dizendo isso, igreja. Te louvarei, Senhor. Te louvarei. Não importa a circunstância. Não importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti. Somente a ti, Jesus. Aqui foi servido vinho? Aonde? Quem está faltando se receber, queridos? Ali é vinho? Aqui. Mais alguém está faltando? Por favor, se estiver faltando, deixa as mãos levantadas, por favor. Somente a ti, Jesus.
uma família, vamos ficar em pé, queridos? E como uma família, troque o seu vinho com 2 ou 3 pessoas. Aqui na frente nós temos o fruto da uva. De repente você sabe de alguém que não está ceando por um motivo ou outro e você quer ter um momento de comunhão com ele, você pode pegar o fruto da uva, amém? Deus abençoe, queridos. Comamos e bebamos todos, amém, queridos? Obrigado, Deus, pelo sacrifício que o Senhor fez na cruz, pelos nossos pecados. E porque um dia, Senhor, nós tivemos um encontro pessoal com o Senhor. E as escamas que estavam nos nossos olhos, Senhor, elas caíram. E hoje, Senhor, nós conhecemos o Senhor pessoalmente, não de ouvir falar. Hoje, Senhor, nós podemos andar contigo, Senhor, escutar o Senhor. Obrigado, Senhor, por ser um Deus presente, um Deus que ama, um Deus que cuida, um Deus que exorta, um Deus que presenteia. O Senhor não está pregado na cruz, Senhor Jesus. O Senhor venceu a morte pela minha vida. O Senhor venceu a morte, Senhor. E hoje nós temos vida. Assim como Saulo um dia teve esse encontro pessoal e as escamas caíram dos olhos dele. O Senhor tem feito isso de geração em geração. O Senhor tem feito isso a muitos, Pai. E assim como o Senhor fez com Paulo, Senhor, o Senhor nos conquistou, Deus. Fomos conquistados por Ti, Pai. Ah, Senhor. E hoje, Senhor, nós exalamos o bom perfume de Cristo. E o Senhor está aqui, Senhor, porque assim diz a Tua palavra. Que quando nós nos reuníssemos, Senhor, ali o Senhor estaria presente, Pai. E quando nós fazemos isso hoje, Senhor, na Santa Ceia, Senhor, é um mandamento até o dia que o Senhor voltasse. Todas as vezes que nós reuníssemos, Senhor, e nós celebramos a Tua morte, Senhor Jesus, porque sabemos que o Senhor venceu a morte. Obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor Jesus. Tu és maravilhoso, Pai. Você pode fazer uma declaração de amor ao Senhor pessoal.
vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me Sinta-se amado, querido, pelo Senhor. amou, Ele me ama, Ele me amou. A tua presença, Senhor, nesse lugar é real. Obrigado, Senhor. Esse amor que nos alcançou. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Somos sua herança e Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. Aleluia. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando eu penso, Me ama. Com os teus olhos fechados, queridos. Jesus te ama. Senhor, aqui está a tua igreja. Muitos, Pai, precisam ter um encontro pessoal contigo. Assim como Saulo um dia teve, Senhor. O Senhor o chamou pelo seu próprio nome. E ali, Senhor, aquilo que
deixava Saulo cego. As escamas caíram dos seus olhos e ele teve um encontro pessoal contigo, conhecendo o Deus verdadeiro. Eu peço a Ti, Senhor, vem com essa unção sobre a vida da Tua igreja, para que o Teu servo, Senhor, tenha um encontro pessoal contigo, conhecendo a Jesus não de ouvir falar, mas de andar com o Senhor e de ouvir a Sua voz. De ouvir a Sua voz, Deus. Às vezes, amado, é necessário o silêncio para escutar a voz de Deus. É necessário o silêncio para escutar Deus nos chamando pelo próprio nome, para termos um encontro pessoal com esse Deus maravilhoso. Deus proporciona situações na nossa vida e nós não entendemos o porquê que nós estamos passando por isso. Saulo, foi necessário que Deus o deixasse cego para que ele pudesse ter um encontro pessoal com o Senhor. Eu não sei qual é a situação que você tem passado. Eu não sei qual é a situação que Deus tem permitido você passar para que você possa ter um encontro pessoal com Ele. Deus às vezes permite que nós passarmos por situações para nós podermos parar e escutar a voz dEle. Porque no dia corrido, em todas as nossas preocupações e na nossa religiosidade, nós achamos que nós estamos fazendo as coisas certas. Na nossa religiosidade, daquilo que nós crescemos, aprendemos, nós achamos que é o certo. Mas Deus permite algumas situações acontecer na nossa vida para que nós possamos ter esse encontro pessoal com o Senhor Jesus. Eu não sei qual é a situação que você está passando. Eu não sei o que Deus tem permitido acontecer na sua vida para que você possa olhar para Ele e falar: Senhor, eu estou aqui. O Senhor tem chamado você pelo nome, tem usado pessoas para falar com você e de repente você não está querendo ouvir. Deus tem permitido situações na sua vida. Essa noite eu quero orar e fazer uma oração muito rápida, para que de repente tudo aquilo que foi lançado na sua vida, de repente, amado, Saulo foi lançado escama nos olhos dele. De repente na sua vida pode ser uma enfermidade. De repente na sua vida pode ser um problema emocional. De repente na sua vida pode ser um problema conjugal. De repente na sua vida pode ser um problema financeiro. De repente pode ser um problema familiar. E você não está entendendo ainda, você tem cobrado ainda de Deus um posicionamento de Deus para a sua vida. E sendo que Deus está falando assim: eu quero falar com você. Da mesma maneira como Ele tirou as escamas dos olhos de Saulo, Ele quer tirar isso de você, mas para que você possa ter um encontro pessoal com o Senhor, para que você venha a ser conquistado por Deus. E a minha oração vai ser muito rápida. De repente você tem passado por isso, com os olhos fechados. Se você tem passado por essa situação, simplesmente levante a tua mão lá em cima, eu vou orar por você. Levante bem alto a sua mão. Senhor, aqui estão os teus servos e as tuas servas. Da mesma maneira como o Senhor permitiu Saulo passar por uma situação, para que eles pudessem ter um momento contigo, eu oro a Ti, Santo Espírito de Deus, para que o Senhor possa estar tocando nesse momento. Para que, Senhor, a enfermidade, as escamas que estão nos olhos, para que tudo aquilo que tem acontecido na vida deles, Pai, venha cair por terra agora em nome de Jesus. E da mesma maneira, Senhor, como Ananias orou, Senhor, e as escamas caíram, e Saulo foi batizado pelo Teu Santo Espírito, eu peço agora, Espírito Santo de Deus, toque
Toca, Senhor, nas vidas. Enche cada um deles da tua presença. Amados, a presença de Deus é real nesse lugar. Toca, Senhor. Toca, Senhor, a começar pelas mãos erguidas, Pai. Descendo, Senhor, por todo o corpo, Pai, que eles possam sentir, Senhor, a presença do sobrenatural de Deus sobre a vida de cada um deles. Receba, queridos. Eu profetizo e ministro a presença de Deus na sua vida de uma maneira sobrenatural. Seja cheio da presença de Deus. Seja cheio dessa presença que traz cura, que traz libertação. Seja batizado pela presença do sobrenatural de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Nós profetizamos e ministramos isso sobre a tua vida. Sê tu uma bênção. Sê tu um ganhador de almas. Faça a diferença. E faça a obra de Deus com excelência. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? A Ele a honra, a glória, o louvor e a majestade pelos séculos dos séculos. Amém. Você pode se assentar, queridos. Saúde a todos com a graça, a paz do Senhor, amém? Bom, eu queria lembrar as mães do ensaio das crianças na sexta-feira, 7 horas, para o musical de Páscoa das crianças, amém? Uma outra coisa que eu queria passar para as pessoas, o bootcamp ele vai ser 13, 14, 15? 14, 15, 16? 15, 16 e 17. É que o tempo está assim, VaptVupt. 15, 16 e 17. Na próxima semana, depois do bootcamp, eu vou começar a classe de batismo na Escola Bíblica Dominical. Amém? Então, as pessoas que quiserem já fazer a classe de batismo, saibam que essa é a data que vai começar. Amém? O dia é o próximo domingo depois do bootcamp. Eu não vi no calendário. Amém, queridos. Bootcamp, então, dia 15, 16 e 17, amém? Só lembrando, você que vai participar do Bootcamp, traga a sua roupa separada, amém? Roupa pessoal e a roupa de dormir. Traga em roupa de cama, separado, tá bom, queridos? De repente, se você vai com a sua esposa ou com os seus filhos, é tudo separado, amém? A sua mochila é sua roupa de cama, da sua esposa, da mochila, da roupa de dormir da esposa, tudo separadinho, amém? Outra coisa, se você usa ursinho para dormir, não leva, tá? Cheirinho pode. Tá bom, vai, pode levar o ursinho para dormir também, vai. Tem as pessoas que dormem com ursinho, né? Não, vai ser entregue. Por favor, não é ursinho grande não, leva o ursinho pequenininho, tá bom? Queridos, esse ano o Bootcamp vai ser uma bênção. Amém. Musical de Páscoa. Deixa eu falar algo para a igreja aqui. Queridos, o musical de Páscoa não é do Ministério de Teatro, não é do Ministério de Louvor, não é do Ministério de Dança, um evento do Ministério. O musical de Páscoa é da igreja. É um evento evangelístico que envolve toda a igreja. Amém, queridos? São mais de 120 pessoas trabalhando para que vidas possam aceitar o Senhor Jesus. Nós vamos estar ministrando lá na DUI no final de março. Nós vamos estar mostrando a data depois. Amém, queridos? Muito bem. Amanhã, nosso culto de oração às 7h30. Terça-feira, ensaio de coral. Quarta-feira, ensaio de teatro.
7 horas. Quinta-feira, culto. Sexta, ensaio das crianças. Sábado, ensaio do teatro. Gente, tem atividade nessa igreja a semana inteira, hein? Se você não se tornar crente dessa vez, misericórdia. Amém? Vamos lá. Pedido de oração aqui pelo Bruno, que vai ir no consulado amanhã, tirar um visto. Vamos estar orando pelo Bruno. O Robert conhece uma mulher que precisa trabalhar. Quem souber, falar com ele. Pode ser qualquer tipo de trabalho, Robert? É? Então tá bom. Outra coisa, queridos. De repente, queria pedir algo aqui para a igreja. Nós estamos no inverno. O verão é uma bênção, né? Graças a Deus foi uma bênção questão de serviço. Tem muitas poucas pessoas aqui dentro da igreja precisando trabalhar, mas existem algumas pessoas precisando trabalhar. Então, de repente, se você sabe de onde está precisando de pintor, carpinteiro, qualquer tipo de serviço, como também help, tanto para homem quanto para mulher, me procure, por favor, ou procure a pastora Azali, para que nós, de repente, venhamos estar ajudando uns aos outros aqui dentro da igreja. Amém, queridos? De repente, você sabe, liga para nós e fala assim, ó, pastor, eu sei de um lugar que está precisando de alguém para trabalhar nisso, precisando de help para isso, porque nós vamos encaixando as pessoas de dentro da igreja que está precisando trabalhar. Amém? Glória a Deus. Vamos ajudar uns aos outros, que aí nós nos tornamos fortes. Muito bem. Quem está fazendo aniversário essa semana? Sebastião faz aniversário hoje. Cadê a Marcela? Hã? Rose está aqui? Não. Viviane? Vai fazer ainda, Viviane? Vem, queridos, vem aqui para a gente cantar parabéns bem rapidinho para vocês. Enquanto isso eu vou orar. De novo? Nunca dei parabéns para você nessa data tão querida? Então vem cá, vem. Pastor Alexandre fez aniversário também? Quando? Hã? Vai fazer ainda, né? Deixa eu fazer a oração aqui primeiro, queridos. Fez aniversário também? Chique todo, hein? Senhor, nós queremos orar, Senhor, pelo Bruno, Pai, pedindo que ele possa, Senhor, pegar o visto amanhã, que o Senhor esteja abrindo as portas para ele. Nós abençoamos a vida dele, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos, Senhor, por Irene, Pai, pela cirurgia dela, que haja uma recuperação sobrenatural, Senhor, na vida dessa mulher. Em nome de Jesus, amém. Gabriela, você quer falar? Rapidinho. A pedidos da pastora Ana, eu queria pedir para quem vai fazer o bootcamp, tá procurando a gente, quem não acertou ainda, só para confirmar a sua vaga. Nós temos pessoas na lista de espera, então se de repente você fez a inscrição e não vai, a gente abre a vaga para essas pessoas que estão querendo, amém? Obrigada. A Marcela vai falar 1, 2, 3. Vai não? Um, dois, três. Parabéns pra você nessa data querida. Muitos felizes, muitos anos de vida. Com Deus ao seu lado e um novo porvir, que a verdade seja. Nós te agradecemos, ó Pai, por essas vidas aqui, Senhor. Ó Deus amado, Tu conheces, ó Pai, o coração de cada um. Tu conheces os desejos do coração de cada um, ó Pai. Eu te peço em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor esteja realizando, ó Pai. E que o Senhor esteja, ó Pai, dando, ó Pai, muitos e mais, muitos anos de vida a eles, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Queridos, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês que nos visitam pela primeira, segunda vez. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que a palavra do Senhor venha fazer morada no coração de vocês. Nós temos lanche no refeitório, free para toda a igreja, para nós termos um momento de comunhão. E que vocês tenham uma semana abençoada, próspera, de paz, na sua casa e na sua família. Amém? E que o amor de Deus,
a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de nosso Deus esteja com toda a igreja, hoje e para todo sempre. Toda a igreja diz? Dá um abraço bem gostoso no teu irmão, procure os nossos visitantes, agradeça a Deus pela vida de cada um deles. Deus abençoe, amados.